Olá, professores de todo o Brasil, da Conectando Saberes. Uma alegria falar com vocês. Eu sou a professora Ana Cláudia Santos, sou de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Tive a honra e o prazer, de ser convidada pelas professoras Cristiane e Érica para falar um pouquinho com vocês hoje sobre o componente curricular língua portuguesa dentro da proposta da BNCC. Quando nós pensamos em BNCC, nas mudanças que ela traz para o nosso cotidiano, nós, professores, ficamos um pouco assustados, Pensamos que são muitos desafios, que às vezes nós não estamos preparados para tanta coisa que acontece ao nosso redor. Mas nós temos uma pequena retrospectiva do que já aconteceu de mudanças aí dentro da proposta de ensino da língua portuguesa, que nós que trabalhamos a nossa língua materna, temos o privilégio e a alegria de dialogar com todos os outros componentes curriculares, de abrir muitas oportunidades para os nossos alunos. Enquanto a gente pensa nesse sentido, nós olhamos o seguinte, que a linguagem, ela é o produto que vai ser trabalhado em toda a sua esfera, dentro desse contexto da BNCC. E se recapitularmos o que já aconteceu com a proposta da linguagem, desse produto que nós temos em nossas mãos, no nosso dia a dia em sala de aula, nós vamos pensar que ela sempre esteve a nosso favor. E que os gêneros discursivos e os seus meios de produção, de circulação, o desenvolvimento das práticas, que nós temos dentro dos nossos domínios aí, orais e escritos, eles trazem sempre uma reflexão por meio da prática da linguagem, E quando nós pensamos na língua portuguesa, no componente curricular de língua portuguesa, dentro da proposta da BNCC, nós vamos ver três aspectos, assim, relevantes, que não tínhamos tão intenso em outras propostas de ensino, que é o que acontece, por exemplo, com a presença mais robusta da literatura, ela se torna mais evidente dentro desse contexto, tanto é que ela tem um campo, que é o artístico literário para ser desenvolvido. Outro aspecto que a gente vê que muito latente dentro dessa proposta curricular da BNCC é o multiculturalismo, que a gente vai trabalhar desde os clássicos até os memes que circulam aí nos nossos meios digitais hoje. A análise linguística, ela não vai ficar apenas limitada à memorização, mas à compreensão. Para que ela serve? Em que contexto que ela vai ser usada? É para isso que nós estudamos a língua portuguesa, para ver onde é que fica adequado determinado uso de vocábulos, de construções linguísticas. Isso é muito importante dentro do nosso contexto educacional. E preparar para o multiletramento, que aí nós temos que estudar os gêneros os mais diversos possíveis, e não tratar apenas o gênero escrito, não só a palavra, mas as imagens também. E para fazer um pouquinho dessa releitura, dessa trajetória que os textos, os gêneros de texto percorreram, eu queria convidar vocês para uma pequena volta ao tempo aí nos contos do Machado de Assis. Quando nós pensamos em ensino tradicional, os contos, eles sempre estão presentes. Eles sempre estão assim em evidência, eles sempre aparecem. E quando nós pegamos lá no contexto, em que o Machado de Assis produziu seus contos, nós vamos ver que os contos, eles estiveram a serviço também de um contexto de época. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho de um conto aqui, O Caso da Viúva. Aí ele foi publicado, de janeiro a março de 1881. E fala o seguinte, pode ser. Onde é que você comprou esta renda? No Godinho. Mas vamos, você acha o Rochinha feio? Ao contrário, é um bonito rapaz. Bonito, bem educado, inteligente. Não sei como é que você ainda gosta desse chapéu tão fora de moda. Qual fora da moda? O brinco é que ficou muito bonito. É uma pérola. Pérola este brinco de brilhante? Não, falo do Rochinha. É uma verdadeira pérola. Você não sabe que está ali? Vamos lá. Creio que não tem ódio. Olha só, esses contos, eles eram publicados, nas revistas das modistas,
para circular, e aí era tendência. Na maior parte das vezes, o que ficava mais evidente, o que apareciam mais, eram as descrições feitas pelo Machado de Assis, e aí isso começou a ditar moda naquela época, né? Então a aceitação da moda, ela migrava das páginas dos periódicos para as modistas. E aí nós vamos perceber como que a linguagem, como que o uso da linguagem, ele já era feito de uma outra maneira, mas existia. As modistas pegavam as descrições que eram feitas pelo Machado de Assis nos contos e produziam os modelos. Então, as imagens elas eram menores, ficavam menos em evidência, mas os textos ficavam ali. Então nós já tínhamos aí essa linguagem, essa análise da linguagem com o propósito daquela época, para aquele contexto de época, para aquela produção. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, nós vamos vendo que as coisas vão mudando. Quando chega, por exemplo, na década de 70, influenciado pelo contexto da indústria, das mudanças que estávamos percebendo aqui no Brasil, os gêneros também vão modificando. Se antes nós tínhamos só os gêneros clássicos sendo incorporados, o que vai começar a acontecer então? Os gêneros do jornal começam a fazer parte do contexto educacional. Então as notícias, as tiras, as charges, aquilo que era típico do jornal passa a ser incorporado dentro do contexto educacional. Foi assim, para quem viveu esse momento de transição, foi difícil sofrer essa adaptação. Então nós vamos recapitulando tudo o que vai acontecendo, mas era o quê? Era uma necessidade da época e a escola não poderia ficar à margem disso aí. A escola deveria acompanhar as tendências, que é para isso que nós estamos aqui, para ensinar, para motivar os nossos alunos. Então, a partir da década de 70, outras demandas começaram a aparecer. E aí, o que acontece quando começaram a publicar os PCNs, as orientações que nós tínhamos nos PCNs? Esses gêneros que eram tipicamente dos jornais, eles passaram a ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas. Eles saltaram dos jornais e ganharam as salas de aulas, para que nós pudéssemos, então, ter uma outra visão, uma outra leitura dos textos. Lembrem sempre, que a linguagem é o instrumento que nos move. E agora, com a chegada da BNCC, o que nós vamos observar? Os gêneros hoje, eles vão desde os clássicos, como eu falei aqui, a exemplo que nós temos aqui, a produção machadiana, que serviu em determinada época para um contexto, para um pressuposto, quanto os gêneros do jornal, que saíram desse contexto jornalístico e ganharam as salas de aulas, quanto os gêneros que nós circulamos entre eles hoje, que é inevitável nós ficarmos à margem dos gêneros digitais. É o mundo visto, da janela online. O mundo hoje, ele é visto de forma online. Nós fomos obrigados, especialmente nesse contexto de pandemia, a olhar diferente para isso aí. E aí, o que a BNCC nos traz? Qual que é a proposta da BNCC? Ela não despreza tudo que já foi construído, tudo aquilo que nós já estudamos durante longo espaço de tempo dentro do nosso contexto educacional, mas ela traz para nós também essa visão do mundo que nós estamos vivendo hoje. A linguagem, ela serve para isso, para nos atender de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o momento em que nós estamos vivendo. Então, quando nós passamos a olhar a língua portuguesa, o componente curricular da língua portuguesa, por essa visão do online, dessa questão dos gêneros que surgem agora, nós vamos adaptando o nosso contexto educacional para isso. Então, é preciso perceber nesses gêneros digitais, mobilizar, para que eles, já que eles utilizam diferentes linguagens, porque antes, o que nós observamos? Que a linguagem, ela estava a serviço do texto escrito, era o texto escrito. Reparem só, o texto lá do Machado de Assis, que eu falei com vocês agora mesmo, ele estava evidenciando as descrições. O principal era a descrição que as modistas iriam seguir. A imagem, ela ficava em segundo plano. Hoje, quando nós tratamos dos nossos gêneros de texto, é preciso incorporar esse leque de oportunidades que a linguagem nos oferece. E para isso, nós vamos fazer o quê? Expandir os sentidos, que é o processo de compreensão e produção dos textos. Para quê? Para o nosso objetivo principal, que é aprender. Aprender, refletir
e produzir projetos autorais, que é isso que a gente quer com os nossos alunos, né? Que eles sejam autônomos, que eles saibam fazer as leituras dos textos que circulam entre nós. E quando nós falamos do componente curricular de língua portuguesa, nós percebemos o seguinte, que ele passa, né, por eixos. Então nós temos o eixo da leitura, que aqui a leitura não é só uma leitura obrigatória, né, uma reprodução automática daquilo ali, mas é tomar o gosto pela leitura. A apropriação dessa oralidade, porque hoje nós, por exemplo, agora neste momento, né, o gênero que nós estamos usando aqui, ele é audiovisual. Então não dá para pensar só no texto escrito, tem que preparar para essa oralidade, essa expressão. Então uma proposta que vem aí, né, de acordo com a BNCC, é a criação de blogs, de webconferências. Para quê? Para que o aluno ele saiba se situar nas mais diversas situações, né, que ele saiba lidar com aquilo ali. Então nós temos a leitura, a oralidade, a semiótica linguística, né, porque é a análise dos diversos gêneros de textos e a aplicação da linguística dentro desses textos. Eles não estão isolados aí. E a produção de texto é para que o aluno ele tenha autonomia, ele consiga produzir, né, e ele consiga articular todo esse conhecimento de mundo que circula entre o qual ele circula, para colocar isso em prática. Eu já recebi o prêmio Educador Nota 10 por 2 vezes. E assim, para falar um pouquinho, né, desse componente curricular com vocês, eu gostaria de exemplificar como é que nós podemos elaborar uma sequência didática com um dos projetos com o qual eu recebi o prêmio Educador Nota 10. Ele se chama O Povo Conta. E assim, quando a gente vai analisando essa proposta do componente curricular de língua portuguesa, é fácil a gente perceber o alcance que o nosso trabalho tem quando nós planejamos e vamos observando os nossos contextos de uso. Então, veja bem, eu moro em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Aqui é cheio de contos, de causos, de curiosidades. Isso faz parte do nosso contexto. Porque hoje, quando a gente vai ensinar, né, não é que vai aproveitar só o que o aluno sabe, não. Mas é aproveitar o que ele sabe para ampliar isso aí. E aí, quando eu fui pensando, né, como que eu poderia ampliar essas questões com os meus alunos do 6º ano, eu analisei alguns pontos importantes. E um deles é que eles tinham uma dificuldade muito grande, né, com a oralidade e a escrita. Então, o meu ponto de partida, o meu propósito inicial era trabalhar nesse sentido, a oralidade e a escrita. E mostrar para eles que nós não temos uma língua certa, assim, né? Nós temos adequações linguísticas que podem ser usadas em determinado contexto. E aí, eu comecei a trabalhar com eles, né, a produção do Patativa da Saré. Levei para a sala de aula a triste partida, porque aqui onde eu moro, muitas pessoas vêm para a região para trabalhar. E aí nós começamos a analisar o que estava ali na triste partida, o que é que ele estava trazendo, né? O que o Patativa trouxe ali. E pedi para eles que trouxessem de casa experiências, né, dos contos que as pessoas da família deles, seus parentes, o que eles tinham vivenciado. Então nós estamos trabalhando aqui essa questão da oralidade. O que eles sabem e como é que nós vamos transformar isso aí. A partir desse momento que eles trouxeram para a sala, eu vi que tinha muitas histórias, muitos casos que os pais contavam e que dava pra gente aproveitar isso aqui. E aí eu trouxe um gênero que muitos deles não tinham contato ainda, que era o audiolivro. Eu trouxe para eles um audiolivro do Patativa da Saré, né? Então a voz do Patativa, o contexto do Patativa, e trouxe também uma entrevista que foi feita com o Patativa da Saré. Então eles puderam ouvir o Patativa falar e ver como é que a entrevista foi escrita. Porque algumas frases, né, foram preservadas exatamente como o Patativa havia falado. Então, nós podemos fazer aí uma análise já desse contexto inicial. O que nós trouxemos da vivência deles para a sala de aula, né, o trabalho com a oralidade, o contexto de produção desses textos que eles trouxeram, como é que isso aí chegou para eles, como que eles conseguiram ter essa percepção, né? E o passo seguinte, né, que eu fiz com eles, foi levantar questionamentos sobre a narrativa.
Textos que são escritos e são retextualizados, que o texto ele sofre transformações. O texto ele não permanece da mesma forma sempre. Ele vai sofrer variações de acordo com o uso. E aí eu levei para eles um texto, né, que eu não sei se é do conhecimento de vocês, que se chama A Língua do Povo. A Língua do Povo é um texto de cunho popular, escrito em um único parágrafo, carregado de marcas da oralidade, e também é uma ambiguidade, porque a língua do povo fala de uma fofoca, né, que matou a caveira ia matar o narrador também, né? Aí ele fala, caveirinho, caveirinho, quem te matou foi a língua, vai matar você também. E aí ele vai contando essa história. O que eu queria que eles percebessem com isso aí? Que esse conto, né, esse caos, né, a língua do povo, ela tinha característica do seu produtor. Quando nós tentamos fazer uma retextualização desse texto aí e recortar, né, para uma linguagem formal, o texto acabava perdendo a sua identidade. Ele acabava não tendo o mesmo propósito inicial. Ele já ficava descaracterizado, que é o contexto de circulação de um texto. Como é que ele vê isso aí? Né? Qual que é a percepção que ele tem desse texto aí? Já era um outro ponto, né, que a BNCC nos traz hoje, e que é bem relevante a gente pensar assim. E aí nós começamos a trabalhar as questões da narrativa. O que está na estrutura da narrativa? Quais são os elementos, né, que eles poderiam encontrar dentro desses textos? Eu trouxe textos mesmo do conhecimento deles, igual o caso do Bisavô e a Dentadura. E eu fui abrindo para eles, né, outras oportunidades de leitura. Não só aquela experiência que ele tinha da casa dele, das vivências que eles tinham, não. Mas a partir disso aí, aproveitar para traduzir para o nosso contexto educacional, para que ele pudesse aprimorar. Eu trouxe para eles um outro formato de texto que muitos não conheciam também, não tinham acesso, que era o e-book. E trouxe um clássico da nossa literatura, que é o Graciliano Ramos, com as histórias de Alexandre. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que nós tanto podemos trabalhar essa questão, né, do popular, quanto aquilo que é do clássico, e associar isso tudo dentro de um contexto educacional, de uma sequência de trabalho. E para muitos, né, o Graciliano Ramos é um autor que escreve com uma certa dificuldade, mas eu trouxe aquilo que era acessível para eles, mas muitos não conheciam o que o Graciliano Ramos estava escrevendo. Mas quando eles vão entendendo a história, por exemplo, né, o olho torto de Alexandre, que ele coloca, né, perde o olho na caçada da onça, e aí o olho dele fura, né, no espinho de uma rosa, e aí ele volta para buscar o olho e limpa o olho todo murcho e coloca de volta, né, no lugar do olho dele. Só que o olho fica virado, né, e quando ele tenta ver as coisas, ele começa a enxergar pelo lado de dentro. Antes ele enxergava pelo lado de fora, agora ele começa a enxergar pelo lado de dentro. E ele sempre tem a confirmação da assim, não é assim, não é assim, Isso é típico do caos, que eles contaram pra mim. Mas o meu avô falou isso. O meu avô falou que era assim. A credibilidade que tinha aquele texto. A Luz da Chapada, que é uma história bem conhecida aqui. E a gente vê essa mesma estrutura narrativa, esse mesmo modelo, dentro de uma história de um autor consagrado da nossa literatura, que é o Graciliano Ramos. E eu estava trabalhando isso com alunos de 6º ano. Então a percepção deles, essa oportunidade de ampliar, sem contar que nós fizemos a leitura num e-book, né? Que para alguns isso aí não tinha possibilidade nenhuma, né, de ser feito. E outro aspecto que eu achei interessante de trabalhar com eles, né, e que é uma proposta do nosso componente curricular, é trabalhar a intertextualidade. Como que os textos eles dialogam entre si. E seguindo essa mesma linha do popular e do tradicional, mas associado ao que é padrão, né? O que eu trouxe para eles aí? A releitura, né? Eu fui nessa parte, na verdade, eu fui lendo com eles para que eles tivessem curiosidade, que é importante a gente aguçar a curiosidade do nosso aluno. E aí eu li para eles algumas histórias do Pedro Malas Artes, né? Do tal Pedro Malas Artes. Você já ouviu falar? Pois prepare sua risada, que uma história eu vou contar. E aí sempre tinha as histórias do Pedro Malas Artes. A tarefa deles, né, era assistir a um filme do Mazzaropi,
que ele conta, né, as aventuras do Pedro Malas Artes. Mais uma vez, nós estamos trabalhando outro gênero tão importante dentro da BNCC hoje, né, que é o audiovisual, que não é o texto pronto, escrito, mas é a imagem, é o som, como que ele conseguiu relacionar as histórias, porque primeiro eles tiveram que ler, né, as histórias do Pedro Malas Artes do livro do Pedro Bandeira. E depois é que eles puderam reconhecer essas histórias dentro do livro, do filme, né, do Mazzaropi. Então nós fomos trabalhando devagar esses gêneros todos para que eles pudessem compreender e perceber o quanto é importante escrever, né, ganhar essa autonomia, participar desse processo. E aí era a hora o momento deles, né, de expressarem aquilo que eles haviam aprendido. E a nossa proposta, então, foi reescrever, recontar esses casos de acordo com a percepção que eles tiveram dos casos, né, lá do início, em que foram traduzidos pela linguagem deles, pela lente deles, pela percepção que eles tiveram. E eu até usei como exemplo o Graciliano Ramos, porque ele não escreveu o livro dele de uma única vez. Vidas Secas, ele demorou anos para ser editado, escrito e publicado. E aí eu falei para eles, um autor faz isso. Escreve, reescreve, escreve de novo. E aí nós começamos a fazer a socialização dos textos que eles estavam fazendo. Porque às vezes ele não reconhecia o erro dele. Mas ele lendo o texto de um outro colega, ele acabava reconhecendo, né, o erro ou a característica, né, a qualidade do colega dele. E aí assim nós começamos a socializar os textos. Produzimos e fizemos aí o nosso produto final, que foi um e-book, né? E aí nós permeamos diversas formas, diversos aspectos que a BNCC nos propõe aqui, né? A análise das condições de produção, quem é o autor do texto, o que ele escreveu, com qual propósito foi aquilo ali, né? Preparar o aluno, que era o nosso propósito aqui, para ter autoria, para ter a própria curadoria, para que ele seja capaz de produzir e ter uma visão crítica dos seus próprios textos, né? A base não estabelece como fazer, ela nos dá autonomia, exatamente para que nós possamos partir da nossa realidade. Então, para mim aqui em Minas, era um contexto, né? Na sua realidade aí, você pode explorar as suas características. Outro ponto importante aqui é que a leitura, ela não está limitada ao texto escrito, né? Mas é o texto oral, é o texto que eu vejo, é o texto que está em movimento, é a imagem, é o texto como um todo. E a ideia para que trabalhar os gêneros é que eles se completem, né? Não, eu posso aproveitar diversas formas para trabalhar isso aí. E aí nós vamos trabalhar, né, o multiletramento, que é a nossa proposta, né, de trabalho aqui. E eu queria terminar com uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala, né? Palavra, palavra, se me desafias, aceito o combate.